É geralmente reconhecido que, embora muitas vezes úteis, as informações na Wikipédia nem sempre são precisas. Por exemplo, indica que talvez Priscila tenha sido a escritora anônima da Epístola aos Hebreus. Quando se trata de alianças bíblicas, isso indica grande variedade de opiniões sobre a natureza de uma aliança bíblica, dizendo-nos que os estudiosos veem algo entre 1 e 12 alianças diferentes. Aqui, no entanto, não abrangeremos de forma alguma um número superior de alianças, mas nos limitaremos ao que normalmente seria visto como pactos ou alianças bíblicas válidas. Embora a palavra aliança seja empregada extensivamente nas Escrituras, mesmo sendo mantida nas traduções mais recentes, ela raramente é usada nas conversas atuais, portanto, uma indicação do significado da palavra parece necessária. As definições nos dicionários seculares transmitem a ideia de um acordo solene ou um acordo juridicamente vinculativo, e isto expressa apropriadamente o significado bíblico de aliança. A palavra é usada pela primeira vez em conexão com Noé. Contigo estabelecerei a minha aliança, Gênesis 6 verso 18, e esta aliança tratará do acordo de Deus com Noé, que permanece válido até os dias de hoje. As outras alianças são as promessas de Deus a personagens notáveis como Abraão e Davi. Algumas das alianças que Deus iniciou eram compromissos incondicionais, como as promessas a Abraão e Davi, mas noutras ocasiões, a bênção prometida dependia do cumprimento das outras partes do contrato, mais notavelmente a aliança da lei. Portanto, falamos de pactos unilaterais e bilaterais. Embora a primeira referência a uma aliança esteja na história de Noé, parece que Deus fez uma aliança com Adão nos dias primitivos. Estamos em dívida com o profeta Oséias por nos esclarecer sobre isso. O povo de sua geração transgrediu uma aliança como Adão, Oséias 6 verso 7. Assim, o primeiro acordo que Deus fez com a humanidade foi com o cabeça da raça, o próprio Adão. Nas suas notas bíblicas, Scofield fala da aliança edênica, baseada em Gênesis 1 verso 28, segundo a qual, na dispensação da inocência, Adão estava sob o mandato de reabastecer a terra e subjugá-la. Ele então se refere à aliança adâmica, baseada nos pronunciamentos de Deus subsequentes à queda, quando ele condenou a humanidade e a terra a condições desagradáveis, aguardando a vinda da era do reino, Gênesis 3 versos 14 a 19. Paulo descreveu isso como a criação sendo sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, até ser finalmente libertada da escravidão da corrupção, Romanos 8 versos 20 a 21. A descrição que Scofield faz dessas instruções e pronunciamentos como alianças é possivelmente válida, mas a maneira como a linguagem de Oséias é formulada e seu uso da palavra, transgredido, nos deixa com a nítida impressão de que a aliança de Deus com Adão se relaciona com suas instruções a respeito da árvore do conhecimento do bem e do mal, Gênesis 2 versos 16 e 17. Não há registro do que foi prometido caso Adão observasse submissamente seu mandamento em relação àquela árvore, mas pelo teor da advertência de Deus, pode ser legítimo conjecturar que havia garantia de vida perpétua no planeta. A ameaça negativa prometia morte pelo não cumprimento. No dia em que dela comeres, certamente morrerás. Verso 17. Assim, a aliança era um acordo bilateral que exigia a obediência total de Adão para garantir a sua sobrevivência contínua. Não temos ideia de quanto tempo durou o estado de inocência de Adão, mas Gênesis 3 é o triste registro de sua violação da aliança de Deus, é o relato do primeiro pecado humano, descrito por Paulo como desobediência, Romanos 5 verso 19. O ato rebelde foi precedido pela duplicidade da serpente, com a insinuação de que Deus nunca implementaria o lado punitivo de sua aliança, certamente não morrereis, Gênesis 3 verso 4. Isto resultou no engano de Eva, 2 Coríntios 11 verso 3, 1 Timóteo 2 verso 14. Esta última escritura insiste que Adão não foi enganado, portanto, seu ato foi de desafio deliberado, os termos da aliança foram violados. Para Adão pessoalmente, as consequências de ignorar audaciosamente as condições da aliança foram imediatas. Novas emoções desagradáveis giravam em torno de sua mente: vergonha, Gênesis 3 verso 7, culpa, verso 8, medo, verso 10, e suspeita, verso 11.
Havia agora a perspectiva de um trabalho incansável para sustentar a vida, versos 17 a 19, mas no final, apesar de todo o esforço, a batalha seria perdida. A morte seria vencedora inevitável. Tu és pó e ao pó retornarás, verso 19. Adão era agora uma criatura mortal, pois independentemente do argumento do diabo em contrário, incorporado na aliança de Deus com Adão estava este: certamente morrerás, Gênesis 2 verso 17. As alianças de Deus são certas e suas ameaças, bem como suas promessas, são cumpridas, e assim está registrado, e ele morreu, Gênesis 5 verso 5. Para a humanidade, os resultados da insubordinação de Adão foram imensos. Porque Adão violou a primeira aliança que Deus fez com o homem, seguiu-se uma tragédia, com doenças e morte afetando as nossas pessoas, e desastres como fomes, inundações e terremotos afetando nosso planeta. Além disso, como cabeça da raça, ele levou todos sob sua liderança a um estado de pecador. Tanto em Romanos 3 verso 23 como em Romanos 5 verso 12 somos informados de que todos pecaram, mas um não é uma réplica do outro. A primeira é uma referência ao nosso fracasso pessoal em atingir o padrão perfeito de Deus, enquanto em Romanos 5 verso 12, temos o pensamento é que quando Adão pecou, pecamos em associação com ele como cabeça da raça. É o conceito oriental de solidariedade de uma raça de pessoas, ilustrado em Hebreus 7, onde as ações de Abraão envolvem seus descendentes, versos 4 a 10. Adão é a única pessoa nas Escrituras que é considerada um tipo do Senhor Jesus, Romanos 5 verso 14. Ele é um tipo de uma maneira específica. Um ato de sua parte, um ato de desobediência, teve efeitos extremamente adversos para todos os que estavam sob sua liderança. Um ato da parte do Senhor Jesus, um ato de obediência ao ir à cruz, teve efeitos enormemente benéficos para todos os que estão sob sua liderança. Romanos 5 verso 19. Todos os salvos por Cristo são aqueles que não estão mais em Adão, mas em Cristo e, como tal, temos a certeza de que a morte não será o vencedor final, pois em Cristo todos serão vivificados, e nós também traremos a imagem do celestial. 1 Coríntios 15 verso 22 e 49. O ponto crucial para toda a humanidade depois da queda de Adão é que todos pecaram e carecem, ou estão destituídos da glória de Deus. Em seus pecados, se torna impossível qualquer pessoa entrar no céu, depois da morte. É necessário ser salvo pela graça de Deus mediante a fé no Senhor Jesus Cristo. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2 versos 8 e 9. Cada pessoa tem uma alma imortal e eterna, que não deixa de existir na hora da morte, nem entra num estado de sono, e muito menos vai reencarnar para voltar ao mundo e pagar por seus pecados passados. Um pecador salvo pela graça de Deus, sem obras, e mediante a fé no Senhor Jesus Cristo, morrendo, sua alma vai para o céu. O apóstolo Paulo disse aos crentes de Filipos, mas a nossa cidade está nos céus. Filipenses 3 verso 20. Mas quando um pecador sem esta salvação morre, seu corpo é sepultado, mas sua alma, a verdadeira pessoa que habitou naquele corpo, entra imediatamente no inferno, e sofrerá eternamente as consequências dos seus pecados. O Senhor Jesus contou uma história nestes termos: morreu também o rico, e foi sepultado. E no inferno, ergueu os olhos, estando em tormentos. Lucas 16 versos 22 e 23. Deus deseja salvar a todos, mas nem todos querem ser salvos. E você, onde estará na eternidade? Aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Hebreus 9 verso 27.